Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Arthur. O Arthur é um ex-atleta de futsal, fez uma lesão de LCA em 2013, fez uma cirurgia de reconstrução do LCA em 2014, teve algumas complicações, teve que fazer depois uma remoção de aderências, mas enfim, já tem aí 10 anos de cirurgia e está indo até conseguindo fazer as atividades normalmente, né? Mas eu queria, na realidade aqui, pessoal, mostrar para vocês e simular como seria uma avaliação minha num pós-lesão de LCA e como que a gente poderia abordar esse atleta do ponto de vista clínico, funcional, físico, entre outras abordagens, tá? Primeira coisa que a gente faz numa observação de uma lesão de LCA, obviamente, é a inspeção e palpação. E aí eu vou pedir para o Arthur deitar. Arthur, deita um pouquinho, coloca o teu joelho para fora aqui, isso. Ok. Obviamente que a primeira coisa que a gente iria observar aqui é a questão clínica, né? No caso aqui do Arthur, a gente vê a cicatriz cirúrgica bem clara, enxerto de patelar, né? Mas no caso de um pós-operatório, o que a gente espera? De um pós-lesão, a gente esperaria um edema nessa região, que isso apresenta também no pós-operatório, especialmente aqui na região do fundo do saco, região suprapatelar, médio e lateropatelar, né? Eventualmente até com sinal de flutuação da patela, quando a gente apalpa a patela aqui e percebe ela descer e subir, né? Obviamente um pouco de calor local nessa região, né? E eventualmente alguns sinais que eu vou mostrar para vocês clinicamente que são importantes detectar aqui numa observação imediata, tá? A gente tem alguns sinais clínicos que a gente tem que fugir ou que a gente tem que ter algum certo receio quando eles aparecem logo de cara. O primeiro sinal de todos, sem dúvida nenhuma, é o paciente que apresenta um leve flexo de joelho. Ou seja, que ele, na hora de se estender aqui, ele apresenta essa pequena dobradura aqui. Isso aqui é um sinal ruim no pós-operatório, porque isso pode indicar já um posicionamento que pode desenvolver mais à frente uma fibrose de cápsula posterior, o que pode atrapalhar mais à frente na marcha. Isso muitas vezes é feito pelo próprio paciente numa situação de proteção. Ele mesmo, por dor, coloca muitas vezes uma toalhinha, coloca uma almofadinha embaixo do joelho e acaba ficando com uma aderência aqui nessa região e depois isso dá um problema porque o paciente fica mancando. Aí, obviamente, a gente vai observar a mobilidade do joelho em flexão, a mobilidade do joelho em extensão, né? Obviamente, a gente pode utilizar agoniômetros, aplicativos de celular para fazer essa análise. Passando por essa fase, eu vou pedir para observar a contractilidade do joelho, do quadríceps dele, tá? Vou observar aqui essa região, vou liberar aqui a coxa e pedir para ele fazer uma contração vigorosa. Contrai para mim, Arthur. Perfeito. Ó, a gente tem aqui uma contração plena, certinha, tá? E que vai me permitir ter uma análise um pouquinho maior. Contrai e eleva agora, Arthur. Eleva para cima aqui. Ó, a gente tem uma contração plena com uma extensão completa de joelho. O que pode ser um problema que você tem que prestar atenção? Eventualmente, o paciente contrair, solta um pouquinho, ó, e não conseguir fazer essa extensão completa. Ele faz essa elevação da perna reta com um atraso de ativação, ou seja, ele não tem esses últimos graus aqui. Aí isso a gente chama de sinal de lag, que é uma coisa que a gente tem que observar e tem que tratar antes de resolver o caso do paciente, porque ele cria uma instabilidade nessas posições finais de extensão e isso pode ser um problema também, tá? Então isso a gente precisa ajustar essa questão do sinal de lag. Passando para os testes clínicos especiais, no caso de uma lesão que você está na dúvida, sem dúvida nenhuma os 3 principais testes que a gente mais utiliza são Lachman, gaveta anterior e pivot shift. O que caracteriza o Lachman, que é o nosso teste com maior confiabilidade? A gente faz uma flexão do joelho, aproximadamente até uns 30 graus, pede para o paciente ficar bem relaxado e executa esse jogo aqui, tá? De translação tibial anterior com translação femoral posterior, tá? Obviamente que o joelho do Arthur foi reconstruído, então ele não vai apresentar tão claramente essa gaveta. Mas para um paciente que eventualmente tenha se lesionado e não tenha feito tratamento cirúrgico ainda, ou não tem uma boa estabilidade, esse sinal com certeza vai apresentar uma translação anterior que deve ser comparada sempre com o lado sadio, porque aí você consegue identificar a simetria de deslizamento. O segundo teste que a gente faz é o teste de gaveta anterior,
que é um teste que tem uma boa confiabilidade, especialmente se o paciente efetivamente rompeu. A gente coloca o paciente em flexão de 90 graus, eu costumo sentar no pé do paciente para gerar uma estabilidade com meus 2 dedos das 2 mãos. Eu tensiono anteriormente aqui a tíbia e procuro fazer a gaveta anterior, tá? Sempre comparando com o lado contralateral também, tá? Para a gente poder identificar se existe uma assimetria de deslizamento. O terceiro teste que a gente faz, tá? É o chamado teste de pivot shift. O teste de pivot shift é um teste onde a gente afasta, pede para o paciente chegar um pouquinho mais para a beira da maca, afasta mais ou menos uns 20 graus aqui, tá? Faz uma rotação interna no membro inferior, com uma certa tensão em compressão aqui, eu empurro um pouquinho para lá, o paciente vai fazendo a flexão do joelho, tá? E procura se há uma translação. Se houver uma luxação excessiva nesse movimento aqui, ó, tá? A gente tem um teste que indica um LCA rompido, tá? Então a gente tem 3 situações clínicas com testes bastante confiáveis que a gente utiliza no nosso dia a dia clínico na avaliação. Passando para os testes funcionais, existem algumas coisas que a gente pode observar, especialmente num pós-operatório, numa lesão mais crônica, que são, por exemplo, a mobilidade de tornozelo, e aí a gente pode fazer, por exemplo, o lunge test, que é aquele teste onde o paciente fica na parede e faz um agachamento encostando o pé na parede, e a gente enxerga que a amplitude de movimento nessa situação aqui. A gente pode utilizar o Y-teste, ou o SEBT modificado, que é um teste muito utilizado para isso, além de testes como o teste vertical unipodal, o teste do salto em hop, né, o salto horizontal em hop, aí pode ser o single hop, o triple hop, o crossover hop, enfim, os testes que vocês acharem mais interessantes, entre outros testes funcionais. E aí, gente, obviamente, se inclui nesse teste a avaliação dinamométrica dos pacientes para a avaliação da força e identificação de assimetria. Dentre os testes que eu gosto de fazer, além de avaliar flexão e extensão de joelho, que são óbvios, a gente vai fazer uma demonstração disso aí, eu gosto também de avaliar a abdução do quadril, tá, em posição de decúbito lateral, e gosto também de avaliar a força dos rotadores externos do quadril em decúbito ventral. Então, fica aqui um pouquinho de barriga para baixo. Então, Arthur, faz o favor. Eu vou buscar o SPTEC, que está aqui do lado. Está aqui o SPTEC. Tá? Então, a gente começa fazendo a avaliação da rotação externa do quadril e do decúbito ventral. Então, eu coloco o paciente nessa posição aqui. Estabilizo medialmente aqui, ó, na região do tornozelo. Estabilizo aqui. E peço para o paciente fazer uma rotação lateral do quadril. Ó, Arthur, você vai fazer esse movimento. Eu vou estabilizar aqui, força, ok, ele vai fazer esse movimento. Eu gosto de fazer o hip sit test, que é um teste que a gente faz para avaliação de abdutores e rotadores. Vira de lado, Arthur. Isso. Eu vou me posicionar aqui atrás do Arthur, tá? Então, posiciono a 90 graus aqui. 90, 90, coloco ele em posição de ostra e aqui eu estabilizo ele, tá? Eu poderia fazer, por exemplo, com uma cinta nessa posição também, tá? Estabilizo aqui no quadril e peço para ele fazer a força, fala, Arthur, ok, estabilizo aqui. E, obviamente, os testes de flexão e extensão, tá? Então, decúbito ventral, Arthur, barriga para baixo, tem que explicar para o paciente, né? E aí trabalho 90 graus aqui, tá? Força, vai. E, obviamente, em posição sentado, senta lá na ponta da maca, Arthur, como a gente já tinha pensado. Aqui, a força dos extensores de joelho, nessa posição, tá? Obviamente, tá? Que normalmente caras que são praticantes de esporte, como é o caso do Arthur, a gente não consegue sustentar essa força aqui. Então, a gente faz uso da cinta, que vem com o dinamômetro SPTEC. Então, a gente coloca o dinamômetro na cinta, tá? Coloca ele rapidinho aqui na cinta, tá? E usa a cinta para estabilizar ele aqui. E aí a gente consegue. Vai lá, Arthur. Isso.
aí a gente consegue estabilizar a força aqui e consegue fazer o movimento, obviamente prestando atenção na angulação que vocês escolheram, né? Se foi 90 graus, se foi 60 graus no pico de torque, enfim, prestando atenção na angulação que vocês escolheram. Beleza, pessoal? Essa é a avaliação que eu faço nos meus pacientes que têm lesão ou que estão no pós-operatório e que já são permitidos fazer esse tipo de teste. Beleza? Te ajudei com isso? Então, entre em contato com a nossa equipe se você quer ter um pouco dessa solução. Tá bom? Valeu!